Muita gente que está estudando programação e tentando entrar na área geralmente relata uma dificuldade muito grande para conseguir o primeiro estágio ou primeiro emprego. E tem aqueles ainda que estão pensando em estudar, mas depois de ver que a galera tem toda essa dificuldade aí para conseguir se inserir nesse meio, né, até chega meio que a desistir de tentar alguma coisa na programação. Mas no café de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os maiores erros que a galera comete na hora de tentar entrar no mercado, né, na hora de fazer uma entrevista. E eu vou te explicar certinho como que você pode fazer para que esse processo não seja tão difícil. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café e hoje o papo vai interessar muita, mas muita gente mesmo, tá? Eu tenho recebido várias perguntas, vários relatos, né, do pessoal que está tentando conseguir o primeiro estágio ou o primeiro emprego na área, né? Alguns estão estudando por vários meses ou anos para tentar entrar no mercado de programação, mas estão encontrando uma série de problemas, né? Alguns falam: "Ah, Rafa, é que o mercado não tá mais aquecido como antes, né? Que não tem tantas vagas assim para quem é inexperiente." E de certa forma isso pode até ser um pouco verdade, né? Ano passado e até um pouco antes a gente tinha uma quantidade exorbitante de vagas para estágio e júnior também, né, no mercado. E nos últimos meses, por conta das consequências da pandemia e do que está rolando no mundo como um todo, muitas vagas deixaram de existir. Infelizmente, isso é uma realidade, né? Apesar disso ser algo temporário, realmente não existem mais tantas vagas como antes, né? Mas mesmo assim, se você entrar no Google e procurar, né, por vagas de desenvolvedor júnior, Java, Python, JavaScript, sei lá, qualquer linguagem, né, dessas aí que estão em alta hoje, você vai achar uma quantidade absurda de vagas, né? Mesmo hoje, a gente tem mas muito mais vagas para a área de TI, né, e principalmente de programação, do que a esmagadora maioria das outras profissões. E a maioria dessas vagas, né, que estão abertas hoje, estão ainda pagando salários iniciais excelentes, né, trabalho remoto, enfim. Eu mesmo pesquisei essa semana tanto no Google como no LinkedIn, e mesmo com os layoffs que rolaram, ainda tem muita vaga que as empresas simplesmente não conseguem preencher, porque não encontram os candidatos que se encaixem nessas vagas, né? E aí, quando a gente fala isso, muita gente fala, né? "Ah, Rafa, mas é claro, né, que os candidatos não se encaixam. Eles querem que um júnior saiba 1 milhão de coisas e tenha uma mega experiência, assim não dá." E galera, eu vou ser bem sincero, tá? Se vocês abrirem a descrição das vagas, vocês vão ver claramente que não é assim, né? A maioria, não todas, mas a grande maioria das empresas pede uma experiência e conhecimento totalmente condizente com o cargo. O que acontece muito, né, que a galera não consegue entrar nessas vagas, é que existem uma série de erros, né, que as pessoas cometem que não sabem que cometeram, né? E a gente vai falar sobre alguns deles agora. E o primeiro que pode estar te atrapalhando é a falta de preparação técnica adequada. E quando eu digo isso, não é que você não estudou o suficiente uma determinada linguagem, que você não sabe as funções, os comandos, etc. É claro que entender JavaScript, Python, Java e outras linguagens é muito importante, mas entenda que não é suficiente você só estudar a linguagem, né? A linguagem sozinha, pura, sem nenhum framework, ou conjunto de bibliotecas, ela é muito ineficiente e praticamente nenhuma empresa usa tecnologia desse jeito, né? Para a linguagem resolver um problema, fazer parte de um produto, ela precisa fazer parte de um ambiente, ela precisa ser combinada com um ou mais frameworks que vão tornar essa linguagem comercialmente aplicável. Então, por exemplo, se você aprendeu JavaScript, o ideal é que você também tenha estudado e usado Node, ou React, Angular, enfim, né, dependendo do uso que você quer dar para o JavaScript. Se você está estudando Python, então provavelmente você vai precisar conhecer Django, Flask ou Spark, né? Isso porque as empresas não só estão procurando programadores que entendam uma linguagem de programação, elas estão procurando programadores que possam aplicar essa linguagem para resolver problemas do mundo real. O programador só tem valor para uma empresa, né? Ele só é útil e só vai ser contratado se ele consegue resolver um problema, né? Se ele consegue construir um produto comercialmente viável, ou seja, se o programador agrega valor, se ele vai conseguir dar lucro para a empresa. E um programador só consegue isso se ele tiver conhecimento em tecnologias que tornem a linguagem de programação que ele tanto estudou comercialmente viável.
Além disso, também tem algumas outras habilidades técnicas que a gente usa no dia a dia, né, numa empresa, que fazem parte do ambiente de trabalho, que não tem muito a ver com a construção de código em si, mas sim com a infraestrutura, e que são totalmente indispensáveis, como, por exemplo, controle de versão com Git, desenvolvimento de testes unitários para aquela linguagem que você está estudando, saber usar um repositório remoto, como um GitHub ou GitLab, saber debugar código, usar bem a IDE que você usa para programar. O ponto-chave aqui é você mostrar para os empregadores que você não só conhece a teoria, mas você também sabe aplicar ela na prática, ok? E agora vamos falar sobre um outro erro muito comum, que é não tentar entrevistas suficientes. E aí, nesse caso, eu entendo totalmente, tá? Muitas pessoas evitam fazer muitas entrevistas porque rejeições doem, e doem muito, às vezes dependendo da pessoa, né? As entrevistas meio que podem abalar um pouquinho a sua confiança, né? Abalar seu psicológico e fazer você questionar o seu valor, o seu conhecimento, né? Pode realmente acabar com a sua autoestima. Mas é aí que está o segredo, galera, e prestem bem atenção nessa frase. A rejeição é parte do processo. São raríssimos os casos de pessoas que entram, de primeira no estágio ou no emprego. Eu particularmente consegui o meu primeiro emprego formal na primeira tentativa, mas antes disso eu já tinha estagiado por 2 anos numa multinacional e antes de eu conseguir esse estágio eu já tinha sido recusado no mínimo umas 10 vezes, algumas inclusive na mesma empresa. Para você entender legal como que isso funciona, pensa que as entrevistas são como um exercício para um músculo, tá? Quanto mais você faz aquele exercício, melhor você fica, mais forte você fica. A cada entrevista, você aprende alguma coisa nova sobre o mercado, o que ele está procurando, sobre a dinâmica de uma entrevista, sobre as suas habilidades e sobre você mesmo, como que você geralmente se comporta. Enfim, você começa a entender melhor as perguntas, a desenvolver respostas melhores e, como consequência disso tudo, ganha confiança. Então, mesmo que seja difícil, até porque você está sendo avaliado, e está saindo da sua zona de conforto, galera, não desista depois de algumas poucas tentativas, tá? Segue firme, persiste, tentem várias vezes em vários lugares e eu tenho certeza que, eventualmente, numa dessas tentativas você vai conseguir o seu primeiro emprego ou estágio, beleza? Bom, e seguindo aí em frente, aproveitando o gancho sobre entrevistas, um outro erro que muita gente acaba cometendo é não pegar feedback depois das entrevistas. Muitas vezes, depois de tomar um não, a última coisa que a gente quer é reviver aquela experiência, relembrar a recusa e ter que pedir um feedback. Mas, pessoal, o que a gente precisa ter em mente sempre, tá, é que feedback é uma das coisas mais valiosas em tudo na vida profissional da gente, tá? Sempre. Não importa se é no seu emprego, se é no seu relacionamento. Eu aqui, no canal do YouTube, eu vivo colhendo feedback de vocês, dos amigos, para saber se o canal tá legal, se os vídeos estão ok, se os temas estão agradando, e nas entrevistas não é diferente, pessoal, tá? O feedback pode te dar o passo a passo sobre onde você precisa melhorar, o que você fez bem e o que não deu muito certo. Então, depois de cada entrevista, seja profissional, agradeça o entrevistador pelo tempo dele e depois que você receber a resposta sobre a sua entrevista, se ela for uma recusa, ou seja, se você não passar na entrevista, nunca hesite em pedir feedback, tá? As empresas, elas costumam dar um retorno detalhado, Se não te falarem sobre o que você fez bem, com certeza vão falar sobre o que te tirou do processo seletivo. E o mais importante, peça sempre educadamente, tá? Às vezes a gente fica meio nervoso por ter levado um não, mas entenda que a pessoa lá só está fazendo o trabalho dela, tá? Então seja educado ou educada e peça o feedback, entenda o que de fato te atrapalhou no processo de entrevista e estude aquele ponto, para que da próxima vez, por mais erros que você cometa, tá, você não volte a cometer aquele erro em específico, beleza? E aí, falando em comunicação, o quarto ponto aqui que uma galera não tem nem ideia, como isso pode prejudicar e prejudicar muito, para alguns pode até parecer bobo ou totalmente sem importância, mas que eu, inclusive, como entrevistador, já reprovei candidatos por esse motivo, é a comunicação inadequada. Mas, pô, Rafa, programação não é escrever código, O jeito que eu me comunico tem a ver com isso? Tem muito a ver, pessoal. A verdade é que a comunicação ela é uma habilidade essencial para os programadores, No ambiente de trabalho, por mais informal que seja, por mais tranquilo e descontraído que seja o seu time ou o lugar onde você está trabalhando, você precisa conseguir
comunicar as suas ideias de maneira clara e concisa. Você vai ter que explicar o que você está fazendo, por que está fazendo, como pretende fazer, e se você não conseguir demonstrar isso na fase da entrevista, vai ser muito difícil conseguir entrar no mercado. Então, pessoal, na hora de se comunicar, seja verbalmente ou de forma escrita, evite ao máximo ficar usando gírias. Palavrão, então, galera, nem pense nisso, tá? Você vai precisar falar corretamente o português, tá? Fale de forma pausada, com calma. Isso vai demonstrar confiança, vai demonstrar que você sabe o que está falando, né? Que é uma pessoa culta, educada, e isso com certeza vai causar uma impressão muito boa na hora da entrevista. E sim, você precisa causar uma boa impressão, ou vão preferir deixar a vaga em aberto do que te contratar. E finalmente, galera, um erro muito comum, né, e provavelmente o mais debilitante de todos os erros, é o medo de errar. Muita gente vai para as entrevistas assim com um nervosismo tão grande que parece que elas estão indo para uma luta de boxe, né, e não para uma entrevista de emprego. A galera tem tanto medo de errar, de dizer alguma coisa errada, de parecer ignorante, estúpido, que acabam prejudicando demais o desempenho. Eu, apesar de não parecer, às vezes, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico muito tenso e muito nervoso durante entrevistas, mas apesar disso, eu aprendi a controlar. E como que eu fiz isso? Primeiro, entendendo que é completamente normal sentir nervosismo. Você está ali sendo avaliado sem saber o que vão te perguntar. Às vezes o entrevistador não é a pessoa mais simpática do mundo, né? Então é compreensível que você não esteja confortável, certo? Tenha em mente que é algo normal esse nervosismo, com certeza vai te ajudar a controlar, tá? E a segunda coisa que você precisa ter em mente é que tá tudo bem você não saber todas as respostas, né? Os entrevistadores sabem disso. Eles, inclusive, não estão esperando que você seja um gênio que nunca comete erros. Inclusive, muitas entrevistas são feitas para que o candidato realmente erre, né? Mas o que eles querem é ver como que você pensa, como que você resolve problemas e como que você lida com as situações quando você não sabe algo ou você não tem todas as respostas. Então, ao invés de se concentrar em não cometer erros, tenta se concentrar em mostrar suas habilidades de resolução de problemas, tá? O seu raciocínio. Tenta se concentrar, tá? Nas suas áreas de conhecimento, no que você estudou. E se você não souber a resposta para alguma coisa, pode falar diretamente. Olha, eu sinceramente não sei, eu não tenho a menor ideia do que é isso, né? Mas nesse caso eu tentaria descobrir da maneira X, Y, Z. Enfim, né? A sinceridade às vezes pode cativar o entrevistador e isso, apesar de você não saber a resposta, pode causar uma excelente impressão e contar pontos positivos para sua entrevista. Bom, galera, então, como a gente viu aqui, conseguir o primeiro emprego em programação pode, às vezes, para algumas pessoas parecer uma batalha, né? Mas uma coisa que você precisa lembrar é que cada entrevista é uma oportunidade de aprender, né? De melhorar. Se você está estudando, está se empenhando e fazendo o seu melhor, confia no teu conhecimento e se ele não for suficiente, você vai descobrir, vai resolver as pendências e vai tentar de novo até finalmente conseguir. Então, de forma alguma, não deixa as dificuldades te desanimarem. Tudo que é difícil costuma filtrar muito pessoas que, seja lá pelo motivo que for, costumam desistir no meio do caminho. E são exatamente essas coisas difíceis de conseguir, que nem todo mundo consegue, que conseguem trazer os melhores benefícios, os melhores salários, as melhores condições de vida, né? É claro que nem tudo são rosas na profissão, né? Trabalhar com programação não é um paraíso, né? O trabalho no dia a dia é muito difícil, às vezes é super estressante, é cansativo, mas eu penso que trabalhar muito é ter péssimos ambientes de trabalho e muitas vezes ganhar muito pouco, como em várias outras profissões, talvez seja bem mais difícil, né? Então, pessoal, não deixem os obstáculos te desanimarem, pensem que muito provavelmente a maioria dos programadores bem-sucedidos hoje já passaram pelo que você está passando agora, né? Eles também enfrentaram rejeições, cometeram erros, mas hoje estão trabalhando no que eles planejaram, né? Na profissão que se prepararam para trabalhar e colhendo os frutos que plantaram. E você também pode seguir os mesmos passos se você quiser. E agora aproveita e me conta aí nos comentários quais são as suas maiores dificuldades para entrar no mercado ou durante uma entrevista.
né? O que você acha, né, que está te impedindo ou que impede a maioria das pessoas de conseguir o primeiro emprego? Comenta aí embaixo e vamos trocar uma ideia. E é isso, galera. Fico muito feliz de vocês terem chegado até aqui. Obrigado demais por terem me acompanhado nesse Café com Rafa. Eu também tô nas redes vizinhas, tá? No perfil @eu-sou-o-Rafa-Carvalho, igual tá escrito aqui em cima. Me segue lá. Se quiser bater um papo, me manda um direct, tá? Eu sempre faço o máximo que eu posso para tentar responder todo mundo. E eu vou continuar postando toda semana um café novo aqui, com bastante conteúdo bacana para você. Então, se você gostou do vídeo, se ele te trouxe alguma reflexão, alguma ideia, se ele te acrescentou algo, já deixa teu like. E claro, se você ainda não está inscrito, já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Assim você recebe em primeira mão os meus próximos vídeos, beleza? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todo mundo e até o nosso próximo café. Valeu!